Bom dia, alunos do sétimo ano. Vamos iniciar aqui essa aula relativa aos conteúdos do PET 3 na quarta semana, ok? A última semana para a gente fechar esse PET aí. Inicialmente eu vou recomendar esse texto aqui para vocês, do título Maias, Incas e Astecas. Desse link aqui que vocês podem estar acessando, procurando aí. Façam a leitura desse texto para um melhor aprofundamento do tema. Esse vídeo está usando como fonte de conteúdo o canal do professor Dimas Antônio, que é um canal excelente, tá certo? Recomendo que vocês acessem o canal dele. É esse link aqui que eu estou deixando abaixo, que ele também trabalha com conteúdos do PET, tá certo? Com correções, com aulas, com instrução. Então é um canal muito bom e eu recomendo que vocês sigam lá e compartilhem os vídeos dele. Inicialmente o PET ele vai trazer esse texto aqui. Tema: Impactos da Conquista, Dominação e Resistências. E o título é Extermínio dos Primeiros Povos Americanos é explicado pelo DNA. O texto é de Nuno Domingues. Desde 2010, uma equipe internacional de cientistas esteve extraindo amostras de cabelo, dente e ossos de múmias e cadáveres de antes da conquista da América. O material remonta a um período entre 8.000 anos e 500 anos atrás. O DNA nessas amostras permite investigar como foi a chegada dos verdadeiros conquistadores do continente e qual seu parentesco com as populações indígenas atuais. Acabaram de ser publicados os resultados da maior análise desse tipo, que estudou 92 restos mortais encontrados, principalmente no Peru, na Bolívia e no Chile. Os pesquisadores sequenciaram o genoma mitocondrial, a parte do DNA que passa das mães para os filhos, e o compararam ao de populações atuais da América do Sul. Os resultados indicam que grande parte das populações indígenas originais desapareceu depois da chegada dos conquistadores espanhóis. Segundo o trabalho publicado na Science Advances, nenhuma das linhagens genéticas encontradas nas múmias chegou aos indígenas da atualidade. Ok. E aí vem a primeira atividade. O texto abaixo é um relato de Hernán Cortés, conquistador espanhol que foi um dos responsáveis pela conquista e dominação da civilização asteca. Leia o texto e em seguida responda as questões abaixo. Fiz com que limpassem aquelas capelas, pois estavam cheias de sangue dos sacrifícios que faziam. Em lugar de ídolos, mandei colocar imagens de Nossa Senhora e outros santos, apesar da resistência de Montezuma. Eu os fiz entender quão enganados estavam em ter esperança naqueles ídolos e que deveriam saber que existe um só Deus, e que a este é que deveriam adorar. As estátuas desses ídolos são tão grandes quanto um homem. São feitas de sementes e legumes que comem, moídos e amassados com sangue de coração de corpos humanos, os quais arrancam do peito vivo. Cada coisa tem seu ídolo. Assim, há, por exemplo, um ídolo para a guerra, outro para a colheita e assim por diante. Ok? Vamos lá. O que o relato nos diz sobre a cultura dos povos astecas? O que vocês podem responder? Que o relato ele fala sobre a religião dos astecas, sobre seus costumes, sobre suas doutrinas e práticas religiosas. B. Qual foi a postura dos conquistadores em frente aos costumes dos povos nativos na América? Eles sentiam repulsa e tentaram impor o cristianismo. Os colonizadores consideravam a religião dos nativos uma crença pagã e afirmaram a religião dos europeus como verdadeira, tá certo? Então, para eles consideravam toda aquela religião uma coisa demoníaca, tá certo? De forma que esses índios eles precisavam ser catequizados, ok? Que pudessem ser instruídos a verdadeira fé que até então era considerada a fé católica. O que o relato nos traz sobre a religião dos astecas? O que a gente pode tirar desse relato? Que eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses,
em que eles faziam sacrifícios humanos para homenagear seus deuses. Relata também como eram as estátuas dedicadas aos deuses, né? Que eram estátuas feitas de restos de vegetais, né? Junto com sangue humano. Ok? Questão 2. Leia o fragmento da reportagem Traidora ou Vítima. Conheça Malinche, a mulher que tornou possível a conquista do México, de Flávia Ribeiro, e em seguida observe a ilustração da Batalha de Michoacán entre espanhóis e astecas. Em 1519, um navio espanhol aportou em Tabasco, na costa do Golfo do México. Seus ocupantes, todos estrangeiros, receberam dos nativos diversos presentes de boas-vindas: pães, frutas, aves, ouro e pedras semi-preciosas foram entregues aos desconhecidos navegantes. Entre os regalos estavam 20 mulheres escravas. Elas deviam preparar-lhes a comida e, claro, prestar outros favores que tornariam sua vida ali mais agradável, inclusive favores sexuais. Entre as escravizadas, uma virou polêmica. Fluente em maia e asteca, a moça serviu de intérprete para os estrangeiros e ajudou na comunicação com os índios locais. Chegou a ter um filho com um dos europeus. O mestiço Martin é considerado o primeiro mexicano da história. Malinche, seu nome, continua a ser considerada uma traidora, espécie de Judas de sua nação. Seu envolvimento, afinal, foi com Hernán Cortés, o homem que destruiu o Império Azteca e deu início ao extermínio do povo e de sua própria amante. Ok, gente? Então aqui está falando sobre a história da Malinche, né, que foi uma mulher dada como escrava, né, pelos nativos aos colonizadores espanhóis que tinham chegado ali ao território. E como ela era fluente em maia e asteca, ela acabou ajudando eles, né, assim que ela foi aprendendo o idioma deles, dando dicas para eles de como que eles deveriam atuar, né, servindo como intérprete, ensinando eles sobre a língua, sobre a cultura, né, desses povos, o que acabou dando vantagem a esses colonizadores na hora da conquista, né, desses territórios aí, dessas sociedades. Por isso ela é considerada uma traidora. Nós vamos considerar também que ela foi vendida como escrava e que ela estava nas mãos de seus captores, né? Então, de certa forma, por mais que ela tenha atuado dessa maneira, ela também estava, de alguma forma, né, lutando, né, resistindo em busca de sua própria sobrevivência, de sua segurança. Aqui a gente vê a imagem, né, que representa uma cena da conquista espanhola nos anos 1500, né, que a gente vê uma luta, um enfrentamento entre os espanhóis e os povos astecas. Batalha de Michoacán entre os espanhóis e astecas, ok? Essa ilustração é de 1892 aí. Vamos lá. Responda as questões abaixo. Letra A. Qual o assunto principal do texto? O que vocês podem responder? Fala sobre a relação de encontro dos espanhóis com os indígenas, dando foco ao envolvimento de Malinche com os espanhóis e sua ajuda como intérprete. A letra B. Observe a imagem 1 e descreva o que está sendo representado nela. O que está sendo representado aqui, gente? Uma batalha entre os espanhóis e os astecas. Ok. Letra C. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Os colonizadores espanhóis e os nativos astecas. Algumas perguntas do PET elas são meio, né, redundantes. Mas vamos lá, seguir em frente. Letra D. Busque identificar os povos. Busque identificar os grupos que se enfrentam. Mais uma. Os espanhóis a cavalo, com espadas, e os astecas, com arcos, flechas e escudos. Eu acho que fica bem claro aqui, né, para a gente saber separar quem é o espanhol e quem é o asteca aqui
questão. Mas seguindo. Letra E. Além da guerra, quais outras formas de resistência indígena podemos identificar na imagem? A gente pode identificar, gente, o suicídio. O suicídio como uma forma de resistência indígena. A gente vê aqui na imagem, ali ao fundo, um nativo que ele preferiu não lutar, que ele preferiu não entrar nessa guerra, tá certo? Que ele preferiu dar cabo de sua própria vida. E eu coloquei aqui a imagem em destaque, né? Que a gente pode observar aqui ele se enforcando, aqui ele cometendo suicídio. Letra F. Quais dos dois grupos que estão em combate têm maiores chances de vitória? Aqui uma pergunta importante. Justifique sua resposta. Então vamos aqui para a resposta, né? Os espanhóis estavam em menor número, porém tinham melhores armas e melhores táticas de guerra. Além disso, os cavalos foram muito importantes nessas batalhas. Vale mencionar também que as doenças trazidas pelos espanhóis geraram uma grande mortalidade entre os nativos, o que vai acabar também sendo usado como uma vantagem, né, pelos espanhóis, uma vez que eles já tinham uma maior imunidade a essas doenças do que os nativos. Questão 3, ela também traz um texto aqui. Pizarro foi um dos conquistadores do Império Inca e responsável pela dizimação de milhões de indígenas que habitavam a região andina da América do Sul. Leia o trecho do artigo a respeito da vida desse conquistador e, em seguida, observe a gravura de Théodore de Bry, do século XVI. Ok. O texto. Filho de um militar, Pizarro nasceu em Trujillo, na Espanha, por volta de 1475. Se eu tiver lido alguma parte errada, vocês me perdoem, ok? Quando jovem, explorou a América Central. Depois de ouvir histórias sobre o extenso e rico império erguido na América do Sul, em 1523 planejou conquistar o território Inca para a Espanha. Poucas pessoas acreditaram que a empreitada seria bem-sucedida. As primeiras expedições realmente fracassaram, mas em 1531, Pizarro chegou às terras incas, hoje pertencentes ao território peruano. Em 15 de novembro de 1531, Pizarro e seus homens entraram na cidade inca de Cajamarca. Superiores em armas, facilmente derrotaram os incas. Apossaram-se do ouro e da prata e mataram o imperador. Em seguida, conquistaram todo o território que constitui o atual Peru. Ok? Aqui a gente vê a representação de uma imagem, né? Onde a gente vê que os incas aqui estão representados em maior número. Né? A gente vê aqui uma grande quantidade aqui de nativos, né? De guerreiros incas. Por outro lado, a gente percebe que os espanhóis, mesmo em menor número, eles contam com armas de fogo, né? Eles contam com canhões. A gente vê aqui o Atahualpa, né? Que é o imperador inca, sendo representado aqui ao centro, mas apesar disso ele vê que com dificuldade, muita dificuldade, ele está enfrentando essa batalha e vai acabar saindo derrotado, né? Ok? Letra A. Segundo o trecho do artigo, o que motivou o conquistador espanhol Pizarro a lutar contra os andinos da América do Sul? Então aqui eu trouxe um trecho do enunciado. Depois de ouvir histórias sobre o extenso e rico império erguido na América do Sul, em 1523, Pizarro, né, planejou conquistar o território inca para a Espanha. Então, gente, devido à riqueza desse império, ele resolveu conquistar aquele território para levar essa riqueza para a Espanha. Letra B. Observe a imagem 1. O que ela está representando? Então, eu trouxe aqui da própria legenda da imagem, representação do encontro entre o espanhol Pizarro e o imperador inca Atahualpa. Ok? O que ela representa? Ela representa essa batalha, né? E entre o Pizarro, né, entre os espanhóis e os incas, né, liderados pelo imperador Atahualpa. Letra C. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Os incas e os espanhóis.
Letra D. No embate representado na imagem 1, quem está lutando contra quem? Os espanhóis estão lutando contra os incas. Letra E. Quais dos grupos têm maior número de pessoas na luta? Uma pergunta bem relevante. Isso pode nos dizer que esse grupo venceu a batalha? Ou seja, a superioridade numérica de um dos lados combatentes pode ser considerado um fator determinante para a vitória da batalha? Será que eles venceram a batalha porque tinham mais gente lutando do lado deles? E justifique a sua resposta. O que vocês podem estar respondendo aí? Os nativos incas estão em maior número, porém, dá para perceber que os espanhóis têm melhores armas, como os canhões, o que dá muita vantagem e mais chance de vencer. Ok? Então, apesar deles estarem em maior número, os espanhóis tinham melhores táticas de guerra, melhores armas, uma melhor estratégia. Eles tinham ajuda, eles faziam alianças com os próprios nativos que eram revoltosos, que eles estavam revoltados contra o domínio do Império Inca. O que acontece? Um império, quando ele se forma, ele vai dominando outros povos, Ele não se forma de um povo unificado que vai crescendo, que vai se expandindo, que nem um pão fermentado. Não, ele vai dominando outros povos e impondo a esses povos a sua cultura, o seu comando, a sua liderança. E o que acontece? Esses povos não aceitam isso de bom grado, acabam se revoltando. E foi nessa fraqueza e nesse ponto que os espanhóis acabaram maquinando a sua vantagem contra os incas. Ok, pessoal, aqui a gente terminou mais essa aula, espero que ela tenha sido proveitosa para vocês, e na semana que vem a gente começa o PET 4, e até a semana que vem tudo de bom para vocês aí, tá bom? Um abraço, até a próxima.